tinha esquecido. Pois é. Mas falando aqui sobre a enquete que a gente tem aqui no chat, que é sobre qual desfalque vai ser mais sentido pelo Corinthians, eu tenho a seguinte convicção de que hoje, 1º de abril, a ausência do Hugo ela é mais sentida do que a do Garro. O Garro é um jogador excelente, é fundamental pro Corinthians e acho que ele muda demais o meio de campo. Mas por conta das ausências dele nesse início de Campeonato Paulista, porque várias questões aconteceram com o Garro, não foi só a lesão, ele também se envolveu num acidente de trânsito, então essas coisas acabam mexendo com o jogador, ele ficou afastado durante um período para resolver essas questões. O Ramon Dias teve que testar outras opções ali no Corinthians, né? Então a gente viu, por exemplo, o Memphis Depay jogando mais no meio e aí abrindo uma vaga ali no ataque do Corinthians pra Romero, talvez, Thales Magno, talvez. Então eu acho que nessa posição o Corinthians está um pouco mais assegurado. Não dá pra depender de Coronado nessa posição. Exatamente. Então eu acho que o Corinthians está mais assegurado nessa questão do Rodrigo Garro. Já em relação ao Hugo Souza, pra mim é uma ausência sentida demais. Apesar do Donelli ter feito um bom jogo contra o Bahia, acredito que ele também salvou o Corinthians no domingo de ter tomado ali 2, 3 gols do Bahia. Ele é um jogador, como o próprio Fabiane já trouxe aqui, não tem tanto a confiança do torcedor, né, de ser aquele cara que é paredão, que vai fechar o gol, mas eu acho que ele é um atleta que está... ele tem a carteirinha pra defender o gol do Corinthians. Ele não é um jogador inexperiente que vai chegar ali e deixar o Corinthians totalmente exposto. Muito pelo contrário. Ele ajudou muito o Corinthians naquele período em que viveu ali sem Carlos Miguel e sem o Cássio, né? E foi um momento muito difícil pro Donelli, porque ele foi jogado no gol do Corinthians. Olha só, não tem ninguém, vai ter que ser Donelli você. Donelli tá no Corinthians desde o quê? Os 10 anos de idade? Algo desde assim. Os 7 anos de idade. 7 anos. 15 anos de clube. E ele foi colocado naquela questão de, olha, o Carlos Miguel tá indo embora, assinou um contrato com o Nottingham Forest, o Cássio, que é ídolo do clube, não tá mais aqui, você vai ter que defender o Corinthians e a gente tá numa fase muito ruim, meu filho. Você vai ter que ajudar o Corinthians. Que assim, eu concordo com você, porque o Corinthians de 2025 meio que não teve o Garro até agora. O Garro foi titular em 8 jogos. Marcou um gol, deu 2 assistências. Alguns desses jogos tava cambaleando. Semifinal contra o Santos, que ele marca o gol, o Garro não tava conseguindo dar um pique. Final contra o Palmeiras, o Garro jogou no sacrifício. Então o Corinthians meio que não teve o Garro até agora e vai tentar tratar ele para que não seja necessária uma cirurgia. Vai passar por procedimentos, é bem verdade, mas um procedimento cirúrgico iria demandar o Garro fora por 7, 8 meses, tratando-se de joelho, né? Então, essa é a situação do Rodrigo Garro. Vocês citaram o Igor Coronado, eu acredito que a reposição seja pelo Ángel Romero, viu? E como foi na final, né? Foi no jogo de ida da final, em outras ocasiões também a opção foi pelo Romero e foi um Corinthians bem mais equilibrado defensivamente. O Coronado corre por fora, o Thales Magno também, acho que até o Thales Magno sacramentar, assinar a renovação dele com o Corinthians, dificilmente ele vai ser titular. Ô, Fabiane, você falou sobre o Thales, tem alguma novidade sobre isso? Porque na final do Campeonato Paulista, ele deixou muito clara a vontade dele de permanecer no Corinthians. Ele falou assim, tá tudo certo, eu quero ficar. Clube, né? Eles precisam resolver questões burocráticas. Em que pé que tá essa situação do Thales Magno? Tá encaminhado, Gabi. A tendência é que o Corinthians pague um valor para conta, além dos salários, né, pague um valor ao New York para ficar com o Thales pelo menos até o final do ano e ter uma prioridade para renovar até o meio do ano que vem. Então o Corinthians trabalha e tá muito próximo mesmo de sacramentar a permanência por mais tempo do Thales Magno, mas uma compra em definitivo tá descartada, 13,5 milhões de dólares. É realmente muita coisa, então não dá pra contar com ele por muito tempo, mas o Corinthians trabalha assim com a ideia de ter ele ao menos até o final da temporada.